Mais que comprometer a estética, a gordura abdominal compromete a saúde de muita gente. Existem muitos problemas de saúde relacionados à famosa barriguinha, ou seja, o acúmulo de gordura aqui na região abdominal. O principal problema seria o risco de doenças do coração. O que também acontece, que está se descobrindo hoje, é que o acúmulo de gordura nessa região, ele aumenta no corpo os níveis de inflamação. E a pessoa então passa a ter vários outros problemas de saúde decorrentes dessa inflamação. Um dos fenômenos que acontece também com a famosa barriguinha é a resistência à insulina. Ou seja, o corpo passa a produzir a insulina pelo pâncreas, mas essa insulina não consegue atuar e o resultado então é o surgimento do diabetes, de pressão alta e até do aumento dos níveis de colesterol. Mas acabar com essa gordurinha que sobra para os lados exige acabar, em primeiro lugar, com hábitos errados. A pessoa que gostaria de evitar ou mesmo perder essa barriguinha, ela deveria, em primeiro lugar, reduzir o seu jantar, fazer um jantar mais leve, comer menos carboidratos, principalmente no período noturno. Ela deve também evitar o açúcar refinado e evitar o consumo excessivo de gorduras e deve praticar exercícios físicos regulares, como a caminhada, a hidroginástica, a corrida, a natação, ou seja, exercícios que ajudam a queimar gordura abdominal. Praticar uma atividade física é necessário para queimar todas as calorias acumuladas. Mas fique atento ao tipo de atividade que você faz e ao tempo que passa se exercitando. Os exercícios físicos que mais ajudam a queimar essa gordura na região abdominal são os exercícios físicos chamados aeróbicos, como a caminhada, a corrida, a bicicleta, realizados de forma prolongada, ou seja, acima de 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos, o corpo ele vai queimar reservas de glicose que ele possui nos músculos, no fígado. Depois desses 30 minutos é que o corpo realmente começa a retirar as gordurinhas e usar isso como uma fonte de energia. Então as pessoas que gostariam de diminuir a barriguinha devem fazer exercícios mais prolongados, como uma caminhada com pelo menos 45 minutos, 1 hora de duração. Bom dia. Gostei da reverência, né? Então vamos continuar reverentes. Já fiz ali o convite para o Joaquim, né? Já não serve mais 1 hora, meia hora, Joaquim, agora é 1 hora. Então vamos ter que caminhar, pedalar, fazer algo. Mas vamos chegar lá. Vamos então dar continuidade ao nosso culto, né? Louvando o nome do nosso Deus com o hino 582. E também já faço o convite para a igreja que na terceira estrofe do hino, a igreja se coloque de pé para a entrada dos componentes da plataforma, tá? No teu sagrado Senhor, ó, vem estar. Aqui estamos todos nós para teu louvor cantar. A ti renderemos graças mil, porque és
Amém. Oremos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Neste momento, a igreja do Buriti está aqui, Senhor, para prestar um culto com um único intuito, Senhor, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Se algum outro motivo existe em nossos corações, que o Senhor retire e assim possamos adorar em espírito e em verdade. Abençoe cada pessoa aqui nesta manhã, que o Teu Espírito Santo possa se fazer presente e assim possamos compreender a Tua mensagem, compreender a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, um feliz sábado a todos. Que bênção estarmos aqui reunidos em mais um sábado, que possamos sentir a presença de Deus neste local, que o nosso irmão seja abençoado hoje compartilhando a mensagem conosco. E para que a nossa fé não se apoie em nenhuma sabedoria humana, mas sim apenas no poder de Deus, que possamos louvar juntos agora o hino 499. Não esquecerei de Ti. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, me fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei a vida dei. Pensas mesmo se é tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que o mal viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer.
Amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos. Um feliz sábado aos irmãos, meus amigos que nos acompanham também pelo YouTube. Convido a todos que puderem, vamos nos colocar de joelho nesse momento para orarmos ao nosso Deus. Grandioso eterno Pai, gratos te somos, ó Deus, em primeiro lugar pela nossa vida e pela nossa saúde. Te agradecemos porque temos a oportunidade nessa manhã de estar aqui no lugar santo, no dia santo, para ouvir a santa palavra de Deus. Queremos te pedir, ó Deus, porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida do pregador, para que ele não fale de si, mas sim inspirado pelo teu Santo Espírito. E também da porção dobrada do teu Santo Espírito a cada um de nós, para entendermos a tua palavra nessa manhã. Não apenas entendermos, mas colocarmos em prática em nossa vida. Abençoe cada família aqui representada, cada pessoa que nos assiste também nesse momento. Te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: uma reunião semanal. Era incomum ver o Luiz Augusto sóbrio sempre que voltava para a casa de Alves, Acre, Brasil. Algumas vezes ele fica fora, bebendo por dias, prejudicando não só ele mesmo, mas também sua família. Sua conversão parecia distante. Um dia, enquanto assistia um evangelista pregar no canal da TV Novo Tempo, Luiz decidiu aceitar a soberania de Jesus pela primeira vez. Ele estava então determinado a encontrar a igreja adventista que ele havia ouvido falar no programa de TV. No sábado seguinte, ele saiu de casa às 3 horas da manhã para uma caminhada de 4 horas na floresta, procurando pela igreja adventista. Sem conseguir encontrar a igreja, ele sentou na calçada por alguns momentos. Então, algumas pessoas vestidas com roupas de igreja passaram por perto e Luiz seguiu estas pessoas até que conseguiu encontrar a casa do Senhor. Na porta da igreja, a recepcionista perguntou se ele estava visitando a igreja. A resposta dele foi clara: não, eu vim para ficar. E assim ele fez. Deus libertou Luiz de seus maus hábitos e ele foi batizado. Sua família começou a se juntar a ele todos os sábados, caminhando por horas em direção à igreja. Você deve se perguntar se todo este sacrifício vale a pena, considerando que é bem mais conveniente ficar em casa e assistir aos programas da igreja na televisão. Bem, a palavra de Deus é clara quando diz que, para incentivar o amor e as boas obras, nós devemos considerar uns aos outros, nos conectando constantemente. E o verso seguinte nos alerta: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Luiz percebeu que nenhuma experiência virtual poderia substituir a adoração presencial com seus irmãos e irmãs na igreja, sempre que esta experiência estiver disponível. A igreja física é a casa de oração de Deus e o lugar onde podemos adorá-lo através da oração, hinos, estudo da sua palavra e com a devolução de nossos dízimos e pacto. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, lembre-se do que Deus fez por você durante esta semana, que nós nos alegremos e adoremos a Ele. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração.
atitude de reverência, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por cada servo teu que contribui na tua causa. Abençoe aqui os dízimos e as ofertas, que tenham um destino adequado na tua causa, ó Pai. Abençoe cada família que tem contribuído e continua conosco, nos dando um restante de programação feliz na tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aqui nesse banco. Pode sentar aqui, tem outros aqui. A sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora. Feliz sábado. Mais uma vez, como é que vocês estão? Todos bem? Pronto. Hoje nós temos uma história. E o tema dela é uma história de amor. Uma história de amor. A gente vai descobrir de quem é essa história de amor, tá? Vou pedir lá o nosso sonoplasta para colocar a historinha. Hoje não sou eu que vou contar. Prestem atenção, que vai ser contada ali. História de hoje: uma história de amor. Eu quero ser como Jesus. Olá, meninos e meninas. A história de hoje é sobre uma moça que deu água para 10 camelos. Mas como vocês vão perceber, valeu a pena ela ser bondosa e ter essa atitude. O verso bíblico está em Gênesis 24:67. Isaac amou Rebeca. Isaac já estava com 40 anos de idade e ainda era solteirão. Abraão, seu pai, achou que era tempo de encontrar uma esposa para o filho, então ele sabia que não podia ser qualquer moça. Por isso ele chamou seu servo de confiança, Eliezer, e pediu que ele fosse até a terra dos parentes de Abraão, na Mesopotâmia, para escolher uma esposa para Isaac. Eliezer era um homem temente a Deus e não ousou fazer a escolha sozinho. Depois de viajar durante muitos dias, ele chegou ao poço da entrada da cidade de Naor, irmão de Abraão. Ele viajava com 10 camelos, levando presentes para a futura esposa de Isaac. Então ele orou a Deus e pediu um sinal para saber quem seria a melhor moça para se casar com Isaac. E sabem o que ele pediu como sinal? Que a moça lhe desse água para beber e também para os camelos. Então ela seria escolhida por Deus. Rebeca estava tirando água no poço quando Eliezer se aproximou e lhe pediu água. E sabem o que ela respondeu? Vou tirar água para o Senhor e também para os seus camelos. Aquela era a resposta à oração de Eliezer, enquanto Rebeca tirava água do poço. Eliezer começou a conversar com ela e descobriu que ela era a filha de Betuel, um sobrinho de Abraão. A resposta de Deus foi completa. Quando Eliezer contou por que estava ali, Rebeca prontamente aceitou o convite para ir a Canaã e ser esposa de Isaac. A Bíblia nos conta que essa foi uma linda história de amor, porque Isaac amou Rebeca desde o primeiro momento em que a viu. Vamos orar para que Deus nos ajude a demonstrar bondade às pessoas? Querido Deus, nos ajude a seguirmos o exemplo de Rebeca e sermos bondosos com todas as pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nossa historinha hoje foi sobre Isaac e Rebeca. A historinha contou que Isaac amou Rebeca desde o primeiro
momento, porque ela foi o quê? Bondosa, tá? E é assim que Deus quer que nós sejamos bondosos, tá? Ser amigos de todos. Vamos orar mais uma vez? Vou convidar a igreja para nós fecharmos nossos olhos e nós orarmos, pedirmos a Deus que Ele nos dê bondade ao nosso coração. Vamos orar? Posição de oração. Senhor Jesus, muito obrigada por essa tua história. Muito obrigada, Pai, por a cada dia o Senhor nos ensinar cada vez mais e mais do teu amor e da tua bondade. Coloque em nosso coração também, Pai, a tua bondade para que a gente possa transmitir ao nosso próximo. Nos abençoe, abençoe a cada criança, a cada família. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos, a tia vai entregar agora a nossa tarefinha, tá? E nós vamos fazer depois em casa. Vamos voltar para o nosso lugar, quietinho, e prestar atenção no culto. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, feliz sábado. Estou aqui tentando olhar no espelho e vejo o rosto de alguém feliz, fingir o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça e me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Vem atrás da máscara que eu criei. Há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos? Onde eu errei? Eu quero acertar, mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Quem realmente eu sou?
diante dos seus olhos de eu sou, é o que ele vê, e ao olhar pra mim. Amém? Amém. Bom dia, igreja. Um feliz sábado. Vou pedir licença a vocês para tirar aqui a máscara, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Quero estender as mais cordiais boas-vindas a todos que ficaram para o culto divino. Particularmente, eu acredito ser o principal culto da manhã de sábado. Não desvalorizando a escola sabatina, mas a parte do culto divino é o complemento principal. É onde Deus vai falar com você. É onde Deus vai falar comigo. Então, estendo as nossas cordiais boas-vindas. Um bom dia a todos. Agora vocês estão com a novidade, a gente tem que estender as boas-vindas aos nossos amigos e youtubers, né? Que estão acompanhando ali pela rede mundial de computadores. Sejam bem-vindos, que o nosso Deus seja louvado, e neste momento a palavra de Deus será aberta. E quando a palavra de Deus é aberta, cala-se o homem e fala Deus, correto? Então eu gostaria de pedir a você neste momento, não permita que nada atrapalhe a tua comunhão neste momento com o Espírito Santo. Se tem alguma coisa que possa impedir essa sua ligação com os céus neste momento, repreenda em nome de Jesus e desfaça. Amém? Por que eu estou falando isso a vocês, meus irmãos? A gente passa a semana toda cuidando das nossas atividades. E chega aos sábados, Deus quer falar comigo e com você. Se nesse dia você vem à igreja e ali por algum motivo você permite que essa ligação seja interrompida, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A comunicação, ela não vai existir. A gente aprende ali nas matérias sobre comunicação, que sempre tem ali o emitente, tem o receptor, tem o canal, mas tem também os ruídos. E esse é que atrapalha normalmente a comunicação e causa o quê? Os problemas. Então eu peço a vocês, em nome de Jesus, ele com os discípulos, ele falou, olha, os discípulos perguntaram, Senhor, quando tu vai voltar outra vez? Ele disse, olha,
Quando vocês virem, está lá em Mateus 24, né? E eles expõem ali situações. Erguei a vossa cabeça, que está próximo. Desejo de um dia ver Cristo voltar. Será que ainda está firme? Sim ou não? Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre um jovem, que um dia foi um jovem, um dia foi adolescente, um dia foi jovem, um dia foi criança, um dia foi adulto, um dia foi velho. A gente vai falar de Daniel. Gente, 3 personagens na Bíblia que eu admiro muito. Um é José, outro é Moisés e Daniel. E cada um deles, irmãos, eu tenho um motivo por que eu os admiro. Vamos lá, Daniel capítulo 1 em diante, irmãos. Daniel capítulo 1, do verso 1. Todos acharam? Amém? Vamos lá. A minha Bíblia diz assim, irmãos. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Olha, a gente já começa aqui a verificar algumas situações. A gente tem aí a guerra da Ucrânia, né? E uma outra nação chegou e invadiu a nação da Ucrânia. E aqui a gente já observa que Daniel, ele era de origem ali de Jerusalém, morava em Jerusalém, na terra de Israel, e entrou o quê? Um outro rei no seu país. Ou seja, foi invadido, né? Rei da Babilônia veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou para a terra de Siná. Verso 3: Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fosse competente para servir onde, irmãos? No palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua de quem? Dos caldeus. A língua e a cultura. Lembre-me desse nome, irmão. Cultura. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir quem? O rei. Passariam a servir o rei. Irmãos, vamos aqui imaginar, vamos fazer uma viagem mental e vamos voltar ao passado. Não tem uma máquina do tempo, mas a gente pode voltar aqui na nossa mente, né? Primeiramente, alguém aqui já foi forçado a sair do seu lugar e ir para outro contra a sua vontade? Foi bom ou ruim, meu irmão? Muito ruim, né? O irmão lá também, né? Mas aqui a gente tem uma situação, irmãos, que além deles serem forçados, eles foram levados para ser o quê? Escravos. Eu creio que aqui ninguém já foi escravo. Eu espero que não. Mas o que a gente tem uma ideia de escravidão, irmão? A gente tem uma ideia de escravidão pelos livros de história, né? Por alguns filmes que a gente assiste, escravidão não é uma coisa... É a coisa boa ou ruim? Muito ruim, né? Esses jovens, eles foram levados para a Babilônia para serem escravos. E aqui já começa uma situação bem estranha. Antes disso, irmãos, eu queria conversar com vocês a respeito de uma outra situação. Por que o povo estava indo? Por que Deus permitiu
que o povo dele, a qual Deus chamava de meu povo, tivesse sido levado ali para a Babilônia. Interessante, irmãos, que lá em Deuteronômio 30, versículo 1, Deus já previa isso. O povo de Israel, irmãos, ainda nem tinha entrado na terra prometida. E Deus já estava dizendo para eles: olha, vai chegar um período em que vocês vão ser levados e vocês vão ser espalhados por todos os lugares do mundo, mas eu irei trazê-los de volta. Sabe o que é interessante, irmãos? Que essa profecia, eu não sei se vocês já estudaram, mas existem profecias na Bíblia, são profecias incondicionais e profecias condicionais. Essa profecia a qual Deus colocava ali para o povo de Israel, ela era condicional, irmãos. Ou seja, se o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, se voltassem para Deus, com certeza Deus não iria permitir que eles fossem para a Babilônia. Com certeza, irmão. Só que existem profecias também, irmãos, condicionais, profecias que independem da vontade humana, que independem do que o homem faça, elas irão se cumprir. Vou dar um exemplo para vocês. A volta de Jesus é uma profecia condicional ou incondicional? Incondicional. Independe da minha vontade, independe do que eu faça ou não, Jesus vai voltar. Agora, a profecia de que as pessoas irão para o lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos, ela é condicional ou incondicional? Ela é condicional. Depende do quê? Da minha vontade. Quero ir para o lago de fogo? Quem quer? Ninguém. Mas infelizmente, irmãos, para o lago de fogo vai quem quer e quem não quer. Esse é o problema. Mas vamos voltar à história de Daniel, meus irmãos. Daniel, ele foi para a Babilônia para ser um escravo. Só que a situação aqui, irmãos, começou a mudar um pouco de figura. E a gente começa assim a se questionar. Espera aí, escravidão é um negócio ruim. Mas esses jovens chegando ali à Babilônia, eles foram escolhidos para servir onde? No palácio do rei. E a comer o que, irmãos? A comida real. Irmãos, analise a situação. Eu comecei a falar a vocês que escravidão é uma coisa ruim, correto? Como seria a comida de um escravo, irmão, dentro da nossa concepção de escravidão? Era boa ou ruim? Ruim. Mas a Bíblia diz que eles passaram a comer o quê? A comida do rei. E o rei come ruim? O que vocês acham? Vamos trazer para a nossa era. Um presidente come ruim, irmãos? Um governador come ruim? Já pensou se você fosse levado para você ser escravo lá em Brasília e dizer assim, você vai comer da comida do presidente? Você ia dizer assim, eu quero não. Comida ruim. Comida de escravo. Quero não. E aqui, irmãos, a gente começa a traçar uma linha aqui de pensamento. Peraí, mas Daniel, ele foi como escravo, mas ele passou agora o quê? A viver dentro do palácio do rei. E ele começou a comer o quê? Foi oferecida a comida do rei, apesar de que ele não aceitou, né? A gente conhece a história. Outra situação, irmãos. Daniel chegou ali e logo ele se destacou, ele mais os amigos, né? E Daniel, irmãos, ele passou a ser o quê? Governador, meus irmãos. Olha só que situação. Já imaginou você sai daqui forçado, vai lá para São Paulo, e lá você consegue um cargo público de ser ali o secretário de governo do estado de São Paulo. É bom ou ruim? É bom, né? Um governador ali na Babilônia, irmãos, interessante a gente ter essa noção de que a Babilônia era um país, não era um país, era o país. A cidade de Babilônia, para aquela época, era a cidade mais bonita que existia no mundo, irmãos. Era uma cidade onde tinha tudo.
Os caldeus eram referência naquele período. Não é à toa que Nabucodonosor ele se tornou ali o rei de todo mundo, ele dominou todo mundo naquele período. Aqueles jovens não estavam indo, irmãos, para uma cidadezinha barrela, não. Era uma cidade linda, bonita, mas uma cidade pagã. E aqui, irmãos, a gente quebra alguns paradigmas. Porque Daniel não estava vivendo em uma situação de realmente escravidão, irmãos. Daniel estava ali tendo do bom e do melhor da cidade de Babilônia, porque ele era governador. E os seus amigos, irmãos, eles eram chefe das províncias ali de Babilônia. Olha só que coisa, irmãos. Aí eu pergunto, será que para a Babilônia foi somente aqueles 4 jovens? Foi não, irmãos. Foi um bocado lá de Jerusalém. Foi um bocado. Mas no episódio em que acontece lá aquela questão da estátua, onde o rei diz, olha, quando tocar os sons, eu quero que todo mundo se ajoelhe, e tocou. Quem foi que não se ajoelhou, irmãos? Irmãos, se a gente tem essa concepção de que foram mais pessoas de Jerusalém, por que essas pessoas também não ficaram em pé, irmãos? O que aconteceu? Será que eles aprenderam tão rápido que eles tinham aprendido lá em Jerusalém? Será? Mas a Bíblia relata que somente o quê? Os 3 jovens, eu não sei onde estava Daniel, irmãos, que a Bíblia não relata que ele estava lá, mas os 3 jovens, o que? Eles não se ajoelharam. Irmãos, e a gente começa a observar aqui, irmãos, que a vida de Daniel ali na Babilônia, ela vai passando, ela vai a cada dia mais, situações acontecem, mas a gente consegue observar, irmãos, através do relato, que Daniel, ele não perde o que, irmão? O foco de um dia retornar a Jerusalém, irmãos. Ele não perde o foco. Vocês sabem o que é foco, irmãos? Quando a gente traça um objetivo e a gente mira naquele objetivo e eu digo assim, eu vou conseguir, custe o que custar. Geralmente a juventude, ela diz assim, eu quero um dia ser médico. Eu conheço uma amiga, ela trabalhou de estagiário ali nos Correios com a gente, ela tinha no tempo 16 anos, e ela disse assim, eu vou ser médica. Irmãos, essa jovem, ela foi reprovada em 5 vestibulares de medicina. Sabe o que é 5, irmãos? Mas hoje ela está se formando em médica. Sabe o que é isso, irmãos? Foco, objetivo. Daniel, irmãos, desde o primeiro dia que ele entrou na Babilônia, interessante, irmãos, que Daniel não saiu de lá. Ele morreu lá. Mas desde o primeiro dia até o último fôlego de vida de Daniel, Daniel não via a hora e a vontade de voltar para onde? Jerusalém. Por que eu relatei essa situação da vida de Daniel, irmãos? Porque seria muito cômodo eu ir para um lugar e querer voltar à minha terra natal se lá estivesse ruim. Eu saio daqui e vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu, quando entrei nos Correios, eu sou funcionário dos Correios, quando eu passei no concurso e fui chamado, me mandaram para Dom Eliseu. Nada contra quem gosta de Dom Eliseu. Nosso amigo Sandro também, quando eu cheguei, ele estava lá, mas eu não me acostumei em Dom Eliseu. Irmãos, desde o primeiro dia que eu entrei lá, até os 2 anos que eu passei em Dom Eliseu, eu não vi a hora de voltar para casa. Não via a hora de voltar para casa. Não me acostumei, irmão. Chorava toda noite. Eu quero voltar para minha casa, quero voltar para minha casa. Chegou o momento de eu pensar assim, eu vou pedir demissão e voltar para minha casa. Graças a Deus deu tudo certo, eu voltei. Mas olha, Daniel, ele em todos os momentos, ele não perdeu o foco de voltar para a sua terra natal. Não perdeu o foco, irmãos. Mesmo a vida dele estando boa lá. E é interessante relatar isso, irmãos, porque muitos dos que foram para Jerusalém se acostumaram tanto à Babilônia
que quando chegou ao final dos 70 anos, e Neemias ali começou a convocar pessoas para voltar para Jerusalém, o dedinho das pessoas dizia assim, ó, quero voltar não, aqui tá bom, quero ficar aqui. E Neemias começa a apelar para que pessoas pudessem o quê? Voltar para reconstruir Jerusalém. Mesmo Daniel, irmãos, não voltando, mas Daniel nunca, irmãos, nunca deixou de fazer o que era correto. Mesmo estando em risco a sua própria vida. Agora, irmãos, como que a gente pode conseguir ser fiel mesmo as nossas vidas estando em risco? É fácil, irmãos? Fácil não. Não é fácil não. Daniel, irmãos, ele só conseguiu, primeiro, ele não perdeu o foco. Segundo, em nenhum momento Daniel relaxou em suas fortalezas espirituais. Em nenhum momento. Daniel, a Bíblia diz que ele orava de manhã, de tarde, o quê? 3 vezes ao dia, irmãos. E o que ele fazia? Ele abria a janela e olhava lá para onde estava o templo e orava. Mesmo quando saiu o decreto que ninguém poderia adorar se não fosse o que? O rei naquela época, ele ia lá, abria sua janela, fazia sua oração. Sabe o que é isso, irmãos? Foco. Um dia, irmãos, nós fomos levados, saímos da nossa terra natal, lá do Jardim do Éden, irmãos, e fomos levados para a Babilônia que a gente vive hoje. Quantos anos já se passaram isso, irmãos? Mais de 6.000 anos. E estamos vivendo aqui nesta Babilônia, irmãos. E normalmente, irmãos, a gente tem a ideia de que Babilônia é somente o poder religioso. Estritamente, quando a gente vai interpretar a profecia, pode ser que sim. Mas quando a gente leva para o contexto geral do que é a Babilônia, é o mundo aí fora. É o mundo aí fora. Um dia fomos chamados, irmãos, para estarmos aqui nesta igreja. Um dia fomos chamados para sermos mensageiro dessa mensagem que começou lá em 1844. Ser adventista do 7º dia, irmãos, não é simplesmente ser um crente. Põe isso na sua cabeça, irmão. Não é simplesmente ser um crente. Ser adventista do 7º dia é carregar a responsabilidade de proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, irmãos. Põe isso na cabeça de vocês. Não é exclusividade, é responsabilidade. Responsabilidade. Muitos acham, assim como o povo de Israel, quando Deus ali os escolheram para ser nação eleita, santa, eles acharam que eles tinham que ser o quê? Exclusivos, mas não era. Era responsabilidade de representar Deus perante quem? As nações. Olha só que interessante, irmãos. É a nossa mesma responsabilidade. Representantes do Deus vivo, para um momento crucial antes do quê? Da sua volta. Agora, meus amados, se Deus não me chamou para ser exclusivo, mas me transformou para ter uma responsabilidade de trazer uma mensagem diferenciada, porque agora eu quero ser igual às outras pessoas, igual às outras nações, igual às outras religiões. Por quê? Porque estamos perdendo o foco. Muitos são, irmãos, os movimentos, e a gente observa isso nos YouTubes, nas redes sociais, ministérios que ali começam a defender pautas independentes, pautas ideológicas, e esquecemos da nossa principal função, que é o quê? Proclamação das 3 mensagens angélicas.
proclamação das 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, irmãos, traz aqui a identidade da igreja adventista. A finalidade de existir da igreja adventista, irmãos. Temei a Deus e dá-lhe glória. É chegado o que, irmão? A hora do seu juízo. Juízo de quem? De Deus. Caiu a grande Babilônia. E a terceira mensagem, irmãos, é preparar o povo para receber o selo de Deus e não receber o selo da besta. Mas muitos dos nossos irmãos estão mais preocupados em defender as pautas ideológicas, feminismo, racismo, não sei o queísmo, do que realmente defender a mensagem angélica do terceiro anjo, irmãos. Tem gente que está tão enraizado, irmãos, dentro dessas ideologias, a ponto de até debaterem com a própria igreja para que aceite essas pautas. Existe até canais, irmãos, na igreja, nas redes sociais, chamado Adventista Subversivo. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de entrarem. Temos nas nossas igrejas até novas ideias. Criou uma ideia chamada Nova Semente. Será que a igreja precisa de nova semente, irmãos? A igreja não precisa de nova semente, a igreja só precisa o quê? Tenha foco na mensagem que foi dada desde 1844. Ponto, irmãos. Ponto. Mas às vezes, para satisfazer a minha vontade, eu acabo entrando na linha do achismo, irmãos. E aí diz assim, irmão, eu acho que aquilo ali é legal, ó. Vamos trazer para a nossa igreja? Vamos trazer para a nossa igreja? Irmão, olha, eu gostei daquilo ali. Vamos trazer para a nossa igreja? E aí começa a invasão de coisas estranhas dentro da casa de Deus. Eu fico aqui imaginando, irmãos, Deus passando a orientação para Moisés para construir o templo, para fazer as vestes que os sacerdotes iriam utilizar. Eu fico aqui imaginando Deus conversando com Moisés. E aí, Moisés, o que tu acha? Eu estou pensando aqui criar um vestidão assim para os caras, botar uma túnica. O que tu acha, Moisés? Tu acha interessante? Ah, Senhor, não sei não, ó. Acho que a juventude vai gostar muito disso aí não, ó. Acho que esse negócio aí é muito arcaico. Não é melhor tu colocar uma calçazinha mais apertadinha assim? Não é melhor não? Moisés, oh Deus, ó, faz o seguinte. Em vez de te botar essa túnica, bota um chapeuzinho, né? Um chapeuzinho bacana. O que você acha? Foi assim, irmãos, que aconteceu? Foi não, irmãos. Foi não. Ei, escuta aqui. Deus chamou Moisés e disse assim, olha, faça assim, 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 e coloque para eles vestirem. Quando Deus foi construir o templo, irmãos, chegou para Salomão, quero que tu faça assim, 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 assim. Será que Deus chegou para Salomão, chegou ali, ei, vem cá, o que tu acha? O que a gente vai fazer? Tu acha que eu boto ali uma tela preta bem aqui assim? O que tu acha? Vamos pintar a igreja de uma cor mais escura, botar um jogo de luzes aqui? O que tu acha? Vamos fazer assim? Foi assim, irmãos? Foi não. Quando Daniel, irmãos, foi testado ali pela sua fé, será que ele chegou primeiro e argumentou com Deus e disse assim, Senhor, olha, eu sou teu servo, vim lá de Israel, estou sendo fiel aqui, Senhor, relaxa aí na aprovação, manda uma aprovação assim mais branda, mais tranquila, para eu poder passar por ela? Foi assim, irmãos? Foi não. Foi não, irmãos. O que está acontecendo hoje, meus amados? Ei, escuta aqui. Nós estamos querendo nos agradar a nós mesmos, irmãos. Irmãos, eu participei de uma reunião junto com um diretor jovem, e ele disse assim, o que a gente vai fazer para segurar o jovem na igreja? Eu disse, Bíblia, estudo e profecia, irmão. Quer segurar um jovem fiel a Deus? Bíblia, estudo de profecia. Não, irmão, mas isso aí os jovens,
eles vão acabar saindo da igreja. E vão para onde, irmãos? Meu irmão, não se iluda, não se iluda. Quando o principal não é isso aqui, você tem pessoas dentro da igreja se comportando apenas como zumbis espirituais, irmãos. Não se iluda que entretenimento não segura jovem. Não segura jovem para o céu. Se pode segurar jovem aqui nos bancos da igreja, mas para o céu não. Porque para o céu não é o assim diz o Dian, irmãos. É assim diz o Senhor. Amém? Porque muitas vezes, irmãos, estamos querendo agradar pessoas. Por quê, irmãos? Porque perdemos o foco. E a Babilônia começa o quê? Nos enredar com os seus prazeres e com as suas coisas que são colocadas na frente da gente. Lá na igreja, irmãos, onde eu frequento, a gente criou um estudo de profecia simples, reunindo os jovens e estudando o livro profético do ano, debatendo capítulo a capítulo, irmãos. Simples. Para conhecer a verdadeira vontade de Deus. Muitos dos nossos líderes, irmãos, chega ao início do ano, recebe os seus cargos. A Bíblia diz, irmãos, porque Deus dá os profetas? Para que o povo não se corrompa. Por que Deus dá os profetas, irmãos? Para que as pessoas não comecem a fazer coisas da sua cabeça. Para que elas possam, irmãos, ali desempenhar suas funções dentro da vontade do assim diz o Senhor. É para isso, irmãos. Mas chega o início do ano, o líder pega o seu cargo, mas ele não recorre ao espírito de profecia nem à palavra de Deus para saber o que é a vontade de Deus. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele disse assim: qual é a música que agrada a Deus? Eu falei: eu não sei, mas o espírito de profecia sabe. Qual é a vontade do jovem para Deus? Eu não sei, mas o livro Mensagem aos Jovens sabe. Por que, irmãos, nós como líderes, hoje eu estou no cargo de ancianato ali na Promissão 2, por que nós como líderes não buscamos conhecer da fonte daquilo que a gente vai liderar, irmãos? São poucos hoje que pegam um cargo e vão para o espírito de profecia para saber o que é a vontade de Deus que ele precisa desempenhar naquela função, irmãos. Eu sou um chefe de diácono. Quantas vezes eu peguei o livro ali para poder conhecer qual é a vontade de Deus, o que eu devo fazer? Eu sou um líder de música. Gente, tem livro de música onde a profeta Ellen White, ela revela a vontade, qual é a música que agrada a Deus, meus amados. As jovens, irmão, eu sou um jovem descolado, eu gosto das coisas. Irmão, não importa, você pode gostar do que você quiser, meu amado. A Bíblia diz que todos somos livres para fazer o quê? O que quisermos, mas nem tudo nos convém. Eu quero ser um jovem descolado, quero ser um jovem bacana ali na igreja, irmão, você é livre. Agora eu quero ser um jovem segundo a vontade de Deus. Aí a Bíblia ensina. Aí o espírito de profecia ele ensina. Mas depende o quê? Da minha e da sua vontade. Não é, irmão, líder, pastores ou qualquer outro guru ali que vai determinar o que você tem que fazer, meu amado. O que determina o que você precisa fazer para estar como assim diz o Senhor é a sua palavra e o profeta a qual Deus designou para aquele assunto. Irmão, mas tem aquele cidadão lá, ele é influente na igreja, ele falou que o que ele falou procede dentro da palavra de Deus, sim ou não? Não, então eu não tenho que segui-lo. Irmão, mas a esposa do fulano lá, ele é líder e ela se veste daquele jeito, eu tenho que me vestir daquele jeito, irmãos? Você pode se vestir, mas não venha querer que Deus aceite que aquilo que você está fazendo é correto. E isso virou prática, irmãos. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente quer que Deus aceite do nosso jeito.
E isso já aconteceu na história, meus amados. Caim e Abel. Deus pediu o sacrifício de cordeiro. Caim trouxe o quê? Frutos. E diz assim: aceita, Senhor. É minha boa vontade, eu trouxe o melhor para o Senhor. E Deus disse: olha, se tivesse feito o que era correto, tu não estaria desse jeito. Mas hoje chegamos em uma situação, irmãos, que perdemos o foco e nos acostumamos tanto com a Babilônia, que não queremos mais nos submeter, assim diz o Senhor. Chegamos a certo ponto, irmãos. Esses dias eu estava conversando a respeito de uma situação onde um ancião, perdeu o posto dele de ancião, porque ele não concordava que o sábado é inegociável, irmãos. Ele não concordava. Ele disse: meu amado, eu estou passando fome com a minha família. Será que Deus vai querer que eu passe fome? Em vez de eu aceitar um trabalho no sábado, em vez de eu desagradar ali meu patrão? Será, Senhor? Questionamentos fora da palavra de Deus. Uma vez o irmão chegou para mim e disse assim: meu irmão, me dê uma opinião aqui. Tem um cidadão aqui que ele trabalha, e chegou para ele a seguinte: olha, eu preciso de você uns 2 sábados. E ele perguntou para mim: se eu trabalhar nesse dia e pegar o dinheiro e doar como oferta, olha só como a mente humana, irmãos, quando ela não está ali, ligada na videira que é Cristo Jesus, a palavra de Deus, ele começa a fazer N questionamentos. Será que não está certo? Eu falei: meu irmão, eu não vou dizer para ti que está certo ou está errado, não. Eu vou dizer para você procurar a palavra de Deus, espírito de profecia, oração, e pergunte se o sábado é negociável, meu amado. Se ele te responder que sim, faça o que vai na sua cabeça. Mas Dian, tenho a seguinte conclusão: Deus não muda. Meus irmãos, eu queria que vocês assim imaginassem aqui. Por que foi que a desgraça entrou no mundo? Por que foi que a morte entrou no mundo? Foi por causa de um fruto, meus irmãos. Um fruto que alguém foi lá um dia e comeu. Olhando dentro da proporcionalidade humana, irmãos, isso aí é o que? Desproporcional. Mas o que estava em jogo ali, irmãos? Obediência. Ah, irmão, só um dia de sábado eu vou trabalhar. Obediência, irmãos, não é sobre o sábado. Ah, irmãos, eu dou meu dízimo, mas não dou minha oferta. É obediência, meu irmão. Não se trata de dinheiro. E aqui está uma parte, irmãos, que muitas pessoas é duro. Ele diz assim: eu dou o dízimo, a oferta não dou não. E Deus diz assim: que me roubais nos dízimos, nas ofertas, irmãos. Não existe, olha, escuta só uma coisa, não existe faculdade em relação à oferta. O dízimo, a pessoa diz, é obrigatório, tem que dar 10%, mas a oferta, irmão, a oferta não deu para dar esse mês não, o negócio foi pesado, não deu não. Existe essa faculdade na Bíblia? Não existe. A faculdade em relação à oferta, irmão, é a quantidade que você vai dar. Essa é a discricionariedade, irmãos. Mas não existe na Bíblia dizendo assim que você pode ou não um dia que você quiser dar uma oferta. Não existe. Existe em relação à oferta de sacrifício. Mas a oferta real ali junto com o dízimo não é faculdade, é obrigação do cristão. A quantidade que você vai dar de oferta você vai dar conforme o seu querer. Mas você tem que dar. Olha só, irmão, como é difícil se nós perdermos o foco, como é difícil ser fiel. Só conseguimos ser fiel, irmão, se a gente não perder o foco. A serva do Senhor, irmão, lá no livro Primeiros Escritos, ela diz assim: foi-me mostrado então uma multidão que ululava. Fui pesquisar o que é ululava, irmãos. Clamava ali, ficaram tristes, em agonia. Em suas vestes estava escrito, grandes letras:
pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. Olha só, irmãs, é a serva do Senhor. Um dia a pessoa disse assim: por que vocês acreditam nessa Ellen White? Pois porque ela é serva de Deus. Porque um dia Deus deu o dom do Espírito Santo a ela e conversou com ela. Por isso. Ah, irmão, mas irmão, você não acredita na Bíblia, não? Você não acredita na Bíblia? Será que Deus não pode usar um profeta? Pode ou não pode? Pode, então não pode ser essa mulher? Ah, irmão, mas irmão, lê primeiro esse livro dela. Acompanhe primeiro, antes de você colocar alguma crítica. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. Olha só, uma multidão, irmãos. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o quê? Abandonaram. Ouvi as chamas com grande voz, irmãos. Acreditamos em tua vinda, ensinamos com ardor. Olha só, somos nós, irmãos. Ensinamos, falamos, pregamos, né? Acreditamos em tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre as suas vestes. Viam escrito, então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido das águas profundas. De onde, irmão? Da Babilônia. E enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés. E por isso foram pesados na balança, achados. É pesado, irmão, é duro. Mas precisamos, irmãos, erguer a nossa cabeça, que está próximo o quê? O nosso galardão. Mas se nós não focarmos no objetivo, que é estarmos no céu, seguindo a palavra de Deus, seguindo assim diz o Senhor, irmãos, poderemos ser enredados pelas loucuras, pelas artimanhas que a Babilônia tem colocado no mundo. Nova ordem de coisas, irmão, entrou no ministério. Olha, isso aqui não é palavras minhas. Isso é palavra da profeta Ellen White, a qual há mais de 100 anos escreveu não para as pessoas lá fora, mas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na ordem de coisas entrou, nova ordem de coisas entrou onde, irmão? No ministério. Qual é o ministério? Esse ministério. Há desejo de moldar-se segundo o que, irmão? As outras igrejas, meus amados. Isso aqui é pesado demais, meus irmãos. Isso é palavra de Deus para nós. Moldado segundo as outras igrejas. E simplicidade e humildade são quase o que? Desconhecidas. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para o trabalho. Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Olha só, não é porque eu faço algo e trago batismo para a igreja que aquilo é correto, irmãos. Lembre-se disso. Tem gente que acha que pelo fato de eu trazer batismo, aquilo é correto. Mas olha o que ela diz. Passado, porém, a excitação, onde estão os convertidos? Não se vê arrependimento e confissões de pecados. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado, não há contrição da alma, irmão. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus. É perigo, irmãos. É perigo quando eu trago algo de fora que não passou pelo crivo dos espíritos de profecia, irmãos, e apresentar para a nossa juventude. Isso é perigoso. Porque eu posso muito bem encher essas pessoas de excitação e emoções, mas pouco da razão. E Deus diz que o nosso culto tem que ser o quê? Racional. Meus amados, chegamos a um momento na nossa história em que o relativismo ele está tão grande, que até nas nossas fileiras isso tem acontecido, meus amados. Que não existe mais verdade absoluta. Mas a Bíblia é uma verdade absoluta. E eu não tenho que questioná-lo.
Eu não tenho que questioná-la. Ela é uma verdade absoluta. Chegamos em um momento, irmãos, que não basta só o camarada dizer assim diz, assim, não basta o camarada dizer assim, Senhor, Senhor, Deus, não basta. Eu preciso fazer que nem os bereanos faziam, irmãos. Eu preciso testar, porque senão eu posso ser enredado, irmãos. Senão eu posso entrar no mesmo erro que aconteceu lá com o povo de Israel, onde eles começaram a desejar as coisas do mundo de fora e queriam copiar para eles. Hoje, irmãos, não basta simplesmente uma música dizer a letra de falar Jesus. Não basta, irmãos. Eu preciso observar todo o contexto que aquilo traz por trás daquela música. Muitas pessoas acreditam, irmãos, que as trevas podem trabalhar com a luz, mas as trevas, ela não trabalha com a luz e a luz não trabalha com as trevas. Se uma música foi criada para as trevas, ela vai continuar sendo para as trevas. Não é porque eu for lá e mudo a letra daquela música, irmão, que ela passa a ser uma música de Deus. Isso está claro na palavra de Deus. Deus diz assim, olha, não se misturei com o mundo. Não vos assemelhei com o mundo. Agora, por que eu vou lá e consumo música só porque ela fala de Deus? E isso tem sido, irmãos, uma coisa ruim, porque as pessoas simplesmente elas querem sentir as emoções que essas músicas trazem, mas pouco querem saber de conhecer o verdadeiro Deus. Às vezes nós estamos mais preocupados, irmão, com as excitações que algumas situações nos trazem do que o verdadeiro racional. Porque às vezes a gente vem ao culto, irmãos, e a gente sai aqui, poxa, aquele culto foi tão morto, não tinha nada. Porque quando eu saio de casa, eu saio com o intuito de querer algo para me agradar. E quando a gente sai de casa, irmão, a gente tem que sair com o único intuito, é o quê? Adorar e não ser agradado. Quando eu saio de casa querendo ser agradado, eu quero chegar aqui, encontrar música do meu agrado, eu quero encontrar aqui um pregador que fale do meu agrado, eu quero encontrar aqui pessoas que façam o que eu quero. É que nem quando você vai para um show e paga por ele, o que você está querendo? Que satisfaça a sua vontade. A pessoa, tu chega num show e paga ali, mas não gostei não, aquela música lá não gostei não. Você está querendo ser agradado. Aqui, irmão, você não vem para você ser agradado, você vem para adorar ao Senhor. E esse tem que ser o único intuito da pessoa, meu irmão. É por isso que muita gente, na hora de cantar, na hora de pregar, eles querem fazer o quê? Aquilo que agrada a si mesmo. E algumas pessoas chegam aqui no púlpito e começam a defender os seus pontos de vista. Mas não é isso. Deus, Ele quer verdadeiros adoradores, irmãos. E aqui, irmãos, eu trago para vocês situações que vêm acontecendo, irmãos, e a gente não tem percebido. Por quê? Porque a gente deixou de estudar o assim diz o Senhor, conhecer a vontade de Deus. Eu vou trazer para vocês, irmãos, apenas uma música, apenas uma, em várias que existem. E o que eu vou trazer aqui para vocês, irmãos, não é criticando os cantores, mas apenas alertando a cada um de nossos irmãos, que não basta só dizer aleluia, Jesus, não basta isso, nós temos que fazer o crivo, irmãos, porque senão poderemos ser enganados. Coloca o primeiro vídeo aí, meus irmãos. Irmãos, dê uma olhada nesse toque de música. Quem é um pouquinho ali dos anos 70, 80, vai conhecer esse toque, irmãos. Pode cortar, irmãos, pode cortar. Quem conhece de que esse toque, irmãos? Scorpions, irmãos. Quem é Scorpions? Olha, foi uma maior banda de rock que existiu nesse tempo, irmãos. Existe. Eu pergunto a você, meu irmão, essa música foi feita para Deus? Sim ou não? Ela é uma banda de rock do mundo. Foi feita para Deus? Foi não, irmãos. Não foi. Agora, se não foi feita para Deus, foi feita para quem?
Aí entra aquele conceito, irmãos, que a gente diz assim: eu estou em cima do muro, irmão. Não foi feita para Deus, não foi feita para Satanás, então foi feito só para curtir. Estamos em um grande conflito, irmãos. Não existe meio termo. Ou é de Deus ou é Satanás. Põe isso na sua cabeça, irmãos. Não existe em cima do muro. O que não foi feito para Deus, não foi feito para louvar, para engrandecer o nome de Deus, foi feito para engrandecer o nome de quem? Reflita sobre isso, irmãos. Reflita, porque isso pode custar o quê? A nossa salvação. De achar que, irmão, não tem nada a ver isso aí. Está em cima do muro. Reflita. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, meus amados. Se Satanás tivesse vindo naquele dia lá com Eva, a forma real dele, real, um anjo, ali, como Deus havia descrevido para Eva, Eva teria caído, irmãos? O que vocês acham? Teria caído. Ela estava preparada, irmãos, para encarar o bicho ruim ali na frente dela. Mas o que aconteceu? Ele veio como o quê? Uma serpente. Irmãos, bota uma coisa aqui na sua cabeça aí. Olha aqui. O inimigo nunca vai vir como ele é. Nunca. Ele sempre vai vir camuflado dentro dos seus gostos, irmãos. Sempre, sempre, sempre. Eu gosto de rock, irmão. O inimigo vai trazer uma música no estilo de rock para tu dizer assim: agora eu estou feliz. É essa música que eu queria ver na minha igreja. Eu gosto de rap, irmãos. Rapaz, eu sou fã do rap. Satanás vai mandar uma música com a letra de Deus para que você esteja lá na tua casa. Põe isso na sua cabeça, irmãos. O inimigo não é bobo. Coloca o vídeo 2 aí, irmãos. Irmãos, Satanás nunca vai vir como ele é. Não é cópia do outro não, irmãos. Não é cópia. Isso é o que, irmãos? Isso é o que, irmãos? Pode cortar, irmãos. Eu pergunto, Escópio daquela outra maneira que veio, entrava na igreja, irmãos? Mas agora ele entra ou não entra? Entra, porque está lá o nome, discípulos. E muitos dos nossos jovens estão aqui na frente cantando Escópio, achando que está louvando a Deus. Que perigo, irmãos, que perigo. Nós estamos correndo um perigo tremendo ao não estudarmos como assim diz o Senhor. Estamos correndo um perigo tremendo porque nós derrubamos as nossas barreiras quando diz assim, é cantor da igreja, é líder, Cuidado, cuidado. Tudo precisa ser testado pelo assim diz o Senhor. Não é porque foi feita uma música, eu nem vou colocar outra, irmão, nem vou colocar outra, porque essa aí fugiu do negócio. Eu acho que todos tiveram contato com vocal livre, né? Todos tiveram contato sobre isso aí, eu não vou nem colocar isso. Mas daquela forma entrava na igreja original, o sambazinho lá do criador do samba, entrava? Não entrava, irmãos. Mas agora com a roupagem nova, uma característica, uma finalidade nova, agora entra, irmãos. Hoje, meu irmão, Deus quer falar comigo e com você. A tua salvação não depende de pessoas, ela depende unicamente de Deus, de Cristo Jesus. E o fato de eu já estar salvo, irmãos, eu preciso refletir a vontade dele e não a dos homens. Põe isso na sua cabeça, meu amado. Eu sei que essa mensagem de hoje, irmãos, vai entrar em alguns ouvidos, vão entrar e vão sair do outro lado. Outros vão entrar e vão fazer assim, mas não é bem assim, meu irmão. Paciência. Agora outros vão entrar, irão refletir, irão buscar as mudanças necessárias para o tempo que estamos vivendo. Isso é livre-arbítrio, irmão. Hoje Deus convida eu e você para fazermos realmente uma reforma espiritual. E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Alimentação, vestimenta, palavreados, tudo, irmão.
para que Deus realmente, a gente possa assim dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a cada um aqui da igreja do Buriti. E que o Espírito Santo, irmão, seja verdadeiramente o seu guia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos cantar novamente o hino 499. Eu gosto muito desse hino, porque ele fala das dificuldades que nós estamos passando aqui nessa terra, mas Deus não esqueceu de mim, não esqueceu de você, irmãos. E Ele vai estar aqui junto de nós. Amém? Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Santo, Santo Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor. Estamos aqui nesta manhã de sábado, Senhor. Estamos clamando a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa fazer o querer efetuar nas nossas vidas. Sabemos, Senhor, que já fomos enredados por vários costumes da Babilônia, Senhor. Mas aprendemos, Senhor, que um dia Tu disse, sai dela, povo meu. E queremos sair, ó Deus. Não queremos, Senhor, ser atingidos pelos flagelos que estão caindo sobre a Babilônia, Deus. Reforce o Teu povo, Senhor. Reanime o Teu povo, ó Deus. Fortaleça-os. E principalmente, Senhor, trabalhe em nós o querer e o efetuar, ó Deus. Faça em nós, Senhor, uma reforma como nunca houve, ó Deus, para que possamos dizer, hoje Cristo vive em nós, ó Deus. Para que possamos chegar, Senhor, naquele dia dizer, este é o Senhor a quem aguardávamos. E possamos assim viver eternamente contigo, ó Deus. Sabemos que não é fácil, Senhor, pois são muitas as influências, ó Deus, que a Babilônia tem nos trazido.
mas pedimos forças para vencer, Deus, para vencer o maligno. E assim, Senhor, sermos revestidos da armadura espiritual, Senhor. Perdoa pelos nossos pecados. Nos dê um excelente sábado, Deus, na Tua companhia, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Honrar